O Governo vai ter que apresentar até ao final do mês um plano à Troika que prevê cortes de 4 mil milhões de euros na despesa do Estado. Um dos setores necessariamente afetado por estes cortes é o setor da defesa, as Forças Armadas Portuguesas. Muito boa noite, Sr. Ministro. Boa noite. Como é que vão ser os cortes nas Forças Armadas? Deixe-me dizer que a reforma nas Forças Armadas já é uma reforma que leva 10 anos. Devia ter acontecido há mais tempo. Ela visa, sobretudo, aumentar a capacidade operacional das Forças Armadas, um redimensionamento que faça com que o que existe hoje, que é gastarmos 80% com o pessoal e apenas 15% a 20% com operações, não é. Mas o senhor vai ter que reduzir as nossas Forças Armadas. Essa é uma verdade inultrapassável. Mas não tem a ver diretamente com a questão agora do corte dos 4 mil milhões de euros. Eu próprio, há um ano, quando comecei estas funções, disse que era preciso que as Forças Armadas estivessem de forma mais sustentável, porque a situação tal como ela existe não é. E a razão tem a ver, portanto, com um redimensionamento, tornar o produto operacional, a capacidade de operação mais forte. É uma reforma que visa todos os militares. Não há nenhum militar que não queira estar no campo das operações e não atrás de uma secretária ou a servir de motorista. E nós temos que encontrar uma forma de ser mais operacional e que isto não vai só ao encontro das patentes mais graduadas, mas sim em todas as patentes. Nós já vamos falar do pessoal, mas em relação aos cortes, são 200 milhões de euros que vai ter que cortar nas Forças Armadas? Há um objetivo de fazermos uma reforma estrutural que faça com que esse valor seja aquele que deve ser considerado no âmbito da defesa. Mas ele, como lhe digo, assenta numa lógica de redimensionamento, numa lógica de reestruturação, que faça com que haja uma maior capacidade operacional. Eu já vinha a trabalhar nisto antes desta situação da Troika e não tem uma relação direta. Sim, mas para sermos claros, vai ter que cortar 200 milhões de euros em 2013 e 2014. Não. Então? O objetivo, que aliás foi dito sempre pelo Sr. Primeiro-Ministro, era de que essa realidade de reforma estrutural se pudesse projetar a partir de 2014. Ou seja, só a partir de 2014 é que teremos cortes de 200 milhões de euros? A partir de 2014, o objetivo é esse, sendo que se houver necessidade de haver alguma expressão ainda em 2013, ela não é superior a 40 milhões de euros. Portanto, vai cortar este ano 40 milhões de euros. Se for necessário, estamos preparados para ter uma reestruturação a nível daquilo que tem de acontecer este ano, para podermos ter um corte dessa dimensão. É esse corte de 40 milhões de euros que vai ser comunicado à Troika até ao final do mês? Para 2013, então? O que está indicado e que foi referido pelo Sr. Primeiro-Ministro é a de que nós temos que indicar em termos de propostas a desenvolver no âmbito estrutural para um valor de 4 mil milhões de euros de uma forma global. Sim. E essa realidade de revisão que temos que fazer nas funções do Estado devem apontar no âmbito da defesa para montantes de 200 milhões de euros. Nos 2 anos? 218 milhões de euros. 200? E 18 milhões de euros. Nos 2 anos? 2013 e 2014? Não. Para serem projetados a partir de 2014. Ou seja, nós temos que ter uma reforma estrutural que faça com que no orçamento da defesa essa reforma tenha uma expressão constante a partir de 2014 do montante de 218 milhões de euros. Cortes definitivos. Permanentes. Só uma coisa, está a falar em cortes e eu não quero falar em cortes. Porquê que o Governo tem medo da palavra cortes? Não tenho medo. Só que, como eu lhe acabei de dizer, a reforma que nós estávamos e estamos a fazer está muito para lá da lógica desta realidade com a Troika. Porque quando nós temos uma situação em que já gastávamos cerca de 80% com pessoal e 15% a 20% com a operação, significa que há um rácio desproporcionado e as Forças Armadas não tinham condições para poderem fazer aquilo que têm de fazer, que é cumprir bem as suas missões. Portanto, esse rácio, que aliás, em termos comparados com países de expressão igual a Portugal, como a Holanda, como a Dinamarca, como países, portanto, dentro do âmbito da NATO, que têm uma dimensão igual, é um rácio desproporcionado. Nós gastamos demasiado em pessoal e menos nas operações. Aliás, indo ao encontro daquilo que é hoje uma política da NATO e da União Europeia, de termos uma maior partilha
de atividade, partilha de capacidades, para podermos operar melhor, gastando menos. E isto é possível. Você acha que há desperdício ou que tem havido desperdício nas Forças Armadas? Há possibilidade de termos capacidades conjuntas mais fortes, utilização conjunta mais forte. Dou-lhe um exemplo, fizemos isso no hospital militar, tínhamos 3 hospitais militares, podemos concentrar num só, faz-se com certeza com qualidade acrescida à assistência médica e vai-se gastar menos. Sr. Ministro, como é que chegou a esta redução de efetivos de 38 mil homens para 30 mil homens? E como é que ela vai ser feita? Olha, esta situação que está aqui, que julgo que se baseia num documento que circulou na internet, é fruto de um trabalho que nós estamos a desenvolver com as FIAs e é baseado em estudos que temos elaborados por entidades tão credíveis como o IDN e também com um histórico dos últimos 20 anos de operações das Forças Armadas. Por exemplo, as nossas Forças Nacionais destacadas têm tido no campo da operação uma envolvência nas operações várias de cerca de 1000 pessoas, entre 1000 e 1500 pessoas. E nós vamos projetar o nosso nível de ambição com base naquilo que é um histórico de 20 anos, que está aí, que é analisado, e com aquilo que também as condições hoje financeiras obrigam, e também com as novas políticas de pooling and sharing em Smart Defense. O que é que isso significa? Significa partilha entre os países da União Europeia e partilha entre a capacidade dos vários ramos de poderem ter atividades conjuntas mais fortes. Hoje, o modelo que deve existir é um modelo estrutural de capacidades conjuntas, modeláveis e flexíveis. As nossas forças devem ser estruturadas com esse modelo. As nossas forças vão continuar divididas nestes 3 comandos. Os 3 Exército, os 3 ramos. Claro, Exército, Força Aérea e Armada. Exato. O que tem é de trabalhar e ter uma capacidade conjunta mais forte, como lhe disse. Até o hospital militar, cada um tinha o seu, e é possível, como é óbvio, termos uma capacidade conjunta mais forte, e 90% das minhas indicações em termos da base de trabalho que está em causa tem a ver com termos uma maior racionalização dos nossos meios, uma maior capacidade de partilha, uma menor lógica corporativa no mau sentido da palavra, e podemos trabalhar conjunto mais forte. Esta redução de 8 mil homens, de 38 mil para 30 mil, é para concretizar quando? Essa indicação, como lhe disse, ela só será depois concretizada a partir do momento em que temos aprovado o conceito estratégico de defesa nacional. Como sabe, fui eu que lancei essa discussão no ano passado. Que vai ser aprovado quando? As grandes opções vão ser agora, estão em discussão na Assembleia da República, e na primeira semana de março haverá a sessão final, depois haverá a aprovação do conceito em Conselho de Ministros, ouvido depois o Conselho de Chefes e finalmente no Conselho Superior de Defesa Nacional. Eu diria que em março essa matéria fica previsivelmente concluída. Portanto, a reforma das Forças Armadas fica fechada em março. Fica fechado o conceito estratégico, de defesa o conceito nacional, militar, que alavanca estas medidas. Tudo isto. E nós estamos a fazer um trabalho concorrente, porque eu ouvi a crítica dizer que eu estou a construir a casa pelo telhado e não pelos alicerces. Mas não é verdade, porque nós estamos, precisamente, porque estamos, e já foi apresentado as grandes opções do conceito estratégico, nós estamos de forma concorrente a fazer o planeamento que deve ser feito para que, tão rápido quanto seja logo aprovado o conceito, nós possamos levar à prática estas reformas, que, como lhe digo, são reformas que já levam 10 anos de atraso. Sr. Ministro. Não há novidade nenhuma especial. Não, há aqui novidades. Há novidades que decorrem do memorando que assinamos com a Troika e das imposições. Algumas até já vinham do outro governo. Algumas já vinham do outro governo. Mas não me esclareceu como é que vão ser reduzidos estes 8 mil homens. Essa redução está prevista por entradas e saídas de entre 2014 até 2020. São uma previsão de proceder a esse redimensionamento entre 2014 e 2020, de uma forma serena, de uma forma que seja, do ponto de vista operacional, execuível, porque, como pode imaginar, o Ministro da Defesa Nacional é o primeiro a querer o prestígio das Forças Armadas,
umas Forças Armadas que sejam operacionais, que possam operar, que existam para poder ir para o teatro das operações e não para que estejam com militares nas secretarias ou fazer de motoristas, porque se perguntar a um militar, o que ele deseja mais é ter a possibilidade de entrar em teatros de operações. E nós vamos continuar... Nós não temos, na distribuição da orçamental, uma capacidade tão forte quanto desejável para o fazer. Portanto, o senhor precisa de reduzir no pessoal e de poupar no pessoal para ter dinheiro para as operações. Tirando, como é óbvio, naquilo que é, exatamente, tirando, como é óbvio, não os militares que tenham uma dimensão operacional, mas sim aqueles, como é óbvio, que há muitos que fazem serviços acessórios e mais secundários e que é possível fazer de outra maneira. O senhor acha que as nossas Forças Armadas vão poder continuar a executar as missões que nós temos conhecimento, que realizam com menos 8 mil homens? Acha isso possível? Se não achasse possível, acha que eu punha isso à discussão. É que os militares acham que não é possível, Sr. Ministro, como sabe. Acha que aquilo que eu apresento não é baseado em estudos de militares? Então como é que o senhor responde às críticas de alguns generais, sargentos, que estão a dizer que as Forças Armadas vão acabar com esta reforma? Não há uns militares mais ungidos de sapiência do que outros. A este nível que estamos a falar, pode haver conversas e discussões e análises, mas seguramente a minha apresentação desta base de trabalho assenta em estudos que são feitos e em pessoas com competência para o fazer. Então como é que o senhor entende estas críticas que estão a existir no meio militar? No que refere a alguns militares, como diz, eu compreendo, respeito até algumas das pessoas que têm falado sobre isso, são pessoas muito respeitáveis, só que muitos deles também estavam habituados e viveram num tempo em que tiveram a sorte de ter condições financeiras mais fortes, tiveram a possibilidade de poder fazer programas de equipamento que de largos milhares de milhões de euros, 500 milhões de euros, 600 milhões de euros, para muito equipamento, que hoje não é possível. Tão simples quanto isso. E como não é possível, e como foi também durante esse período todo que se chegou a uma situação de rácio inaceitável, de 80% gasto com pessoal e só 15 a 20% é que se pode gastar em operações, eu desejo inverter essa realidade de uma forma que seja serena e prolongada no tempo, para que nós possamos ter uma capacidade de resposta, como diz, às missões que temos para fazer pela frente, que são também baseadas nos últimos 20 anos. Nós sabemos o que é que se passou nos últimos 20 anos e aquilo que podemos projetar. O Sr. Ministro está por dentro destas críticas. Há generais que têm dito que se é para os militares desfilarem no 10 de junho e fazerem guarda de honra, então até podem ser 100, não precisam de ser 30 mil. Eu também concordo. E se tivermos só dinheiro para pagar a pessoal e não para intervir em operações, temos muitos a desfilarem. Muitos a desfilarem e poucos nas operações. Porque não há dinheiro para isso. Portanto, a estrutura do nosso orçamento é muito simples, ser analisada e está aí. Nós só temos neste momento, por força dele estar assimetricamente estruturado, possibilidade de gastar 15 a 20% em operações. Não faz sentido. Nós temos que, as Forças Armadas devem existir para operar. Eu sei que é isso que os militares desejam. Eu pretendo criar esse rácio mais equilibrado para precisamente possamos ter os militares a intervir nos teatros de operações, sabendo nós que hoje em dia eles têm um papel prioritário nas nossas forças nacionais destacadas, em operações de combate ao terrorismo, de salvaguarda, de combate à pirataria. Essas missões vão continuar? Claro. Vamos continuar a participar nessas missões? Aliás, mesmo este ano, num ano de grande dificuldade em termos de exigências da austeridade, não foi possível nós mantermos o mesmo nível de intervenção, porque precisamente nós queremos cumprir os compromissos internacionais, queremos ter forças. Mas os militares dizem que não há dinheiro para combustível para pôr, por exemplo, os submarinos a andar. Olha, eu não vou entrar nesse tipo, digamos, de Sim, mas o país não pode ter investido 1.000 milhões de euros para ter os submarinos parados. Eu acho que deve perguntar ao Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada se isso é verdade. Eu tenho certeza que ele vai dizer que não é verdade. O equipamento está operacional e não tem havido falta de dinheiro. Olha, até lhe vou dar uma indicação. Esses submarinos que refere, nas forças que vão agora intervir, nas Forças Nacionais de Segurança em exercícios que estão previstos para o ano 2013, está previsto precisamente no orçamento uma intervenção
específica do submarino. O Sr. Ministro não receia que, com o agravamento da situação económica e social, estas medidas possam causar alguma instabilidade nas Forças Armadas, com reflexos ao nível da própria estabilidade social do país? Não, porque esta reforma que estamos a fazer é uma reforma que é compreendida no sentido precisamente de, ao estarmos a redimensionar, ao fazer um reequilíbrio e uma partilha mais correta dos dinheiros em termos de pessoal e em termos de operações, estamos em primeira linha a prestigiar as Forças Armadas, estamos a contribuir para que elas possam fazer aquilo para que existem, que é para fazer operações e responderem aos compromissos internacionais. Essa é a sua intenção. Essa é a sua intenção. Não, é aquilo que está a acontecer e, como podem imaginar, eu faço isto e proponho isto na base de estudos tão credíveis quanto o do Instituto de Defesa Nacional, que está disponível para ser visto também, como outros estudos e de outras o Sr. Ministro não receia então que esta reforma possa vir a ser entendida no meio militar como uma afronta às Forças Armadas? Acha que não? Então acha que o Ministro da Defesa Nacional quer afrontar as Forças Armadas? Nem faz sentido. Eu sou o primeiro a ter interesse em que haja umas Forças Armadas prestigiadas, que os militares possam desempenhar bem as suas missões e que tenham esses meios para o fazer. E é evidente que o que não é aceitável, eu desafio alguém a poder demonstrar que se nós continuarmos a gastar 80% do nosso orçamento em pessoal e só 15% a 20% em operação, como é que é possível? Aí sim nós temos os meios para poder gastar o tal combustível, para poder ir para o teatro de operações, para cumprirmos bem as nossas missões. Mas o Sr. Ministro está ciente de que, por exemplo, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, aqui há dias, disse podia haver mais cortes. Disse que não podia haver mais cortes, claro, disse que... Concordo. Pois, mas como vão existir? Não, ele diz... Não, é esse pormenor, que não é pormenor, é por maior. Uma coisa é nós estarmos sempre a trabalhar numa determinada lógica estrutural e estarmos a fazer cortes, e abaixo dos quais não é possível. Outra coisa é nós temos que mudar a estrutura de maneira então a que ela ele não está a ver bem o problema. Está. Porque ele disse que passar a funcionar mal para quem voa, navega ou usa armas quer dizer morrer. Claro. E isso é sagrado, a proteção dos nossos homens. E acha que o Ministro da Defesa Nacional quer menos condições de segurança? Não, pergunto-lhe, o General não está a ver bem as coisas, então? Está, e eu acompanho, no sentido em que, para que isso não aconteça, temos que precisamente fazer uma redimensão e tornar a capacidade operacional mais forte, e não há milagres. Há um vaso comunicante. Nós temos que ter um rácio diferente, porque o rácio em termos comparativos na NATO e na União Europeia não é de 80%, 15%, é de 60%, 65%, 70% no máximo, 30% para pessoal e para... Esta nossa reforma não é original de Portugal. A Holanda está a fazê-lo, o Reino Unido está a fazê-lo, a Espanha, que é ao nosso lado, está a fazer, a Dinamarca fê-lo, e foi todas elas, nesse aspecto, olha, não podem dizer que o Ministro é original ou que está a inventar a roda, porque o que eu estou a fazer é ir ao encontro das melhores práticas da NATO, das melhores práticas da União Europeia, e indo também a um tipo de intervenção hoje moderno, de umas Forças Armadas viradas para o século XXI, onde a capacidade de intervenção conjunta, a capacidade de projetar de forma mais flexível e de uma forma modular é o paradigma e não aquilo que... Portanto, o senhor considera que, e apela, pergunto-lhe aos militares, para que recebam estas medidas com tranquilidade? Esse apelo parece que é um apelo dramático, não é preciso. Estamos com tranquilidade a trabalhar. Como lhe disse, o documento que deu origem, isto até tem lá referido, documento de trabalho, portanto significa que, ao ser um documento de trabalho, é um documento de análise e de trabalho conjunto, como estou sempre, e sempre fiz com as chefias militares. Se depois isto está agora, esta especulação da espuma mediática, ultrapassa os meus desejos. Sr. Ministro, muito obrigada por ter vindo esta noite ao Jornal das 8 com estes esclarecimentos sobre o que tenciona fazer relativamente à reforma das Forças Armadas. Boa noite. Vejam só quem ele é.